Falar um pouquinho de cabeamento antes da gente encerrar, né? Cabeamento é um meio de propagação. Então a gente tem os cabos de par trançado, a gente tem os cabos coaxiais e a gente tem os cabos de fibra ótica. Os cabos de par trançado estão presentes na grande maioria das nossas instalações. Eles são fios de cobre, tá bom? Por que chama par trançado? Porque dentro desse invólucro de plástico, a gente tem 4 pares de fiozinhos trançados, né? Então aqui você tem o parzinho marrom, aqui você tem o parzinho verde, aqui você tem o parzinho laranja, aqui você tem o parzinho azul. E por que eles são trançados? Para diminuir a interferência por radiofrequência e para diminuir a interferência eletromagnética. Não zera essa interferência, tá? Ele diminui, tá bom? Quem trabalha na melhor situação é a fibra, mas o cabo de cobre, por não ter um custo mais acessível, por ser algo de mais fácil implementação, ele está na maior parte das nossas redes, né? E o cabo de par trançado tem essa característica. Nós temos o cabo de par trançado UTP, que é o mais comum, tá? Ele tem esse invólucro plástico aqui e 4 parzinhos trançados. E a gente tem um outro, que é o STP, que também é um cabinho de par trançado, só que ele tem blindagens, tá? Então ele tem uma blindagem metálica em volta aqui dos pares, e cada parzinho desses tem uma blindagem específica, uma proteção específica, tá bom? Tem performance melhor do que o UTP, mas tem valor mais alto, né? É mais caro. Então, a gente reserva os cabos STP para funções mais específicas, por exemplo, acessos a servidores, dentro de racks de sistemas de processamento de dados, né? Usos mais específicos, tá bom? Também tem 4 pares, tá? São 4 pares de fiozinhos bem fininhos e que a gente precisa de ferramentas específicas. Lembrem-se que eu falei do cabo de crimpagem, né? Que é o cabo que vai fazer a colocação dos terminais aqui nas pontas, tá bom? Para quem não conhece, que eu duvido, né? Todo mundo aqui conhece, as pontas desses cabos usam esses conectores plásticos aqui, que são chamados de RJ45, tá bom? Então, o RJ45 faz a terminação dos cabos, tá? E lá no dispositivo, a gente tem um buraquinho que é chamado de soquete, tá? Então, você tem o plug e o soquete, a ponta e o buraquinho, tá legal? RJ45, tá? Ele tem 8 pininhos aqui, ó, porque cada pininho vai receber um fiozinho de uma cor específica, numa posição específica. Não confundir com o cabo telefônico, né? Que usa um conector muito parecido, mas ele se chama RJ11, tá bom? Ele se chama RJ11. O de rede é RJ45 e o de telefonia é RJ11. Tá, eu falei das pontas, né? Falei dos pininhos. Como é que eu organizo esses pares aí dentro, né? Como é que eu organizo a posição dos fios? Pessoal, é o seguinte, quando os engenheiros desenvolvem esse tipo de cabo, eles estão pensando sempre na melhor performance. E a melhor performance que você vai encontrar contra ruídos e de funcionamento, de velocidade, é mantendo os fiozinhos nessas posições, tá bom? Então, cada fiozinho vai ocupar uma posição específica dentro do conector plástico. E a gente tem 2 padrões. A gente tem um padrão chamado T568A e a gente tem o padrão T568B. Tá bom? Então, temos o A e o B. Legal. Deixa eu voltar no slide anterior. Qual que é a diferença entre eles? Eu quero dizer para vocês 2 coisas. Tem fiozinhos que mudam de lugar e tem fiozinhos que permanecem no lugar. Então vamos lá, presta atenção aqui, ó. O primeiro fiozinho da esquerda para a direita, no padrão A, é verde, ó, é o parzinho verde, tá bom? Então esta é a característica do padrão A. Aí você tem um fiozinho laranja
os dois fiozinhos azuis e o outro laranja. E no final, do lado direito, você tem o parzinho marrom. Legal, prestou atenção no verde e no laranja? Tá? São eles que mudam de lugar quando a gente muda para o padrão B. Ó, agora a gente inicia com os laranjas, vem um verde, os parzinho azul no centro, sempre, o outro verde e o parzinho marrom sempre do lado direito. Então, a diferença entre os padrões é a posição dos fiozinhos laranja e verde. Pessoal, esses dois padrões garantem a melhor performance, seja contra interferência, seja em relação à velocidade. Mas se você quiser, você pode fazer o mesmo padrão em cada ponta. Tá errado? É fora de padrão. Tá? É fora de especificação. Mas vai funcionar. Então, se você errar numa ponta, erre na outra também, de forma idêntica. Mas as redes de empresas, elas passam por um processo de certificação ISO, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. E essas redes só são certificadas se elas estiverem dentro do padrão 568B ou dentro do padrão 568A. Tá? Lembrando que são 4 pares e as diferenças entre os padrões estão no par laranja e no par verde. O par azul sempre na posição central e o par marrom sempre na posição do lado direito, você olhando para esse conector de frente. Se você tem na sua casa, e eu tenho certeza que você tem, um cabinho como esse, dá uma olhadinha lá, verifica se ele é padrão A, se ele é padrão B, ele vai ser um dos dois, geralmente é B.